Este vídeo é a continuação da série onde eu conto a minha trajetória olímpica, né? De como eu saí ali praticamente do nada, né? Até me tornar um medalhista olímpico e um campeão mundial de matemática. No vídeo passado eu contei como é que eu me apaixonei pela matemática, né? De como eu tive a oportunidade de conhecer o homem que calculava, de como aquilo me fascinou e me fez enxergar a matemática com os outros olhos, né? Eu vou até colocar aqui no card para vocês verem, se vocês quiserem, acessem lá. Vendo essa mudança de mentalidade, de paradigma, meu irmão mais velho chegou assim para mim e perguntou se eu queria conhecer a Olimpíada de Matemática. E esse vídeo é para contar justamente como é que foi o meu começo nessas competições. E cara, não foi nada fácil. Sou só um cara que é matemático por diversão. E aí, amigo internauta, beleza? Aqui é o professor Davi Lopes, matemático por diversão. E você já sabe como é que é o esquema aqui dessa série, né? Eu tô falando aqui sem muita edição, meme e tudo mais, até porque eu tô deixando um pouquinho o matemático por diversão de lado, o personagem, né? E falando um pouquinho sobre o meu lado pessoal, né? O Davi Lopes, contando a minha história e tudo, então acredito que fica melhor assim, né? E como eu também falei no vídeo passado, tô falando essa série em partes, né? Tô contando minha história em partes, por quê? Porque, cara, é muita coisa pra contar, bicho. E aqui eu não quero só relatar uma história, eu quero também refletir, discutir, mostrar a minha visão de agora, né? Com que eu sou professor, já vivenciei tudo, comparar com o que eu via na época, tá entendendo? E essa reflexão que eu espero que ajude, inspire também aqueles que estão correndo atrás de um sonho, né? Seja ser medalhista numa Olimpíada assim, bem difícil como a UVM ou a IMO, ou até mesmo aquele cara que está querendo passar num vestibular, né? Não importa se é ITA, IME, o mais difícil, ou até mesmo vestibular da FUVEST ou Enem, alguma coisa assim. Eu decidi fazer essa série porque eu acredito que contando a minha história, isso aí vai dar uma força muito grande para aqueles que estão precisando de uma motivação para seguir em frente. Bom, já que eu tô falando aqui de seguir em frente, né? Bora continuar aqui a nossa história, ok? Meu irmão mais velho, o Daniel, ele perguntou para mim se eu queria conhecer a Olimpíada de Matemática. Só que antes de fazer essa pergunta, acabaram acontecendo algumas coisinhas, certo? Que eu não contei no vídeo passado, mas vou aproveitar esse vídeo aqui para poder falar, beleza? E amigo internauta, lembra que eu falei que o meu colégio lá, o Marista, levou a gente para poder assistir a peça do homem que calculava? Então, cara, eu não fui o único a assistir aquela peça, né? Quase todo o colégio foi, o pessoal depois ficou bem empolgado, né? Eu me lembro até dos meus colegas assim comentando as façanhas de Beremiz, né? Ou seja, eu não fui o único cara a ficar encantado com a matemática, né? Se eu não me engano, a peça acho que foi em agosto ou setembro de 2003, né? O pessoal todo empolgado, falando ali, eu entendi como é que é aquele negócio lá do camelo, não sei o que, o pessoal todo empolgado também para descobrir as coisas, dos números irracionais, né? Tempo bom, né? Enfim, mas o ponto é que é o seguinte, né? Alguns professores de matemática lá no Marista perceberam essa empolgação da galera. E aí, ao perceber essa empolgação, eles decidiram fazer uma Olimpíada Interna de Matemática. E assim, bicho, acho que essa primeira Olimpíada Interna acho que foi a primeira vez assim, que eu me lembro de estar estudando assim, com um sonho pessoal em mente, né? Porque até então eu meio que estudava mais assim, para ver meus pais felizes, meus irmãos com boa nota, né? Eu não pensava em algo assim, eu quero realizar uma coisa que eu mesmo almejando, entende? E assim, outra coisa que eu me lembro também é que eu não tinha muita noção de como estudar para a Olimpíada, entende? Assim, eu me lembro até que eu achava que a prova da interna de matemática ia ser bem parecida com um concurso de cálculos, né? O que de fato acabou sendo, e por isso eu decidi treinar, né? Fazer conta rápido e tudo mais, ou seja, né? Fica até pensando aqui, pô, o cara se encantou com a matemática e tudo mais. Só que o cara ainda fica com aquela coisa de achando que a matemática, assim, o cara ser bom é o cara fazer conta rápido, né? Pra você ver como a coisa não muda, assim, do dia pra noite, né? É um processo, um amadurecimento, né? Eu tive aquele vislumbre ali no dia do homem que calculava, mas isso foi ao passar dos meses que essa mudança de mentalidade foi acontecendo, né? E eis que em outubro de 2003 eu fui fazer a prova da Olimpíada Interna, né? Lá no Maristé. Eu me lembro que tinha muita questão de fazer conta, né? Tinha algumas questões assim mais desafiadoras de lógica e tudo mais, né? Eu me lembro até que a questão mais difícil da prova era explicar como é que o Beremiz fazia aquelas pesagens, tá entendendo? Pegava 9 moedas para descobrir a falsa e tinha que ir lá explicar o porquê. E assim, eu não me lembro muito bem das respostas que eu coloquei, sei lá, faz tanto tempo, né? Mas o que eu me lembro é que
No meio da prova lá, os professores estavam fiscalizando a gente, aí eles compraram uns hamburgão, tá entendendo? Eu fiquei lá morrendo de fome, não tinha nem tomado café da manhã, coitado. Eu fiquei babando na hora da prova, assim, tá ligado? Mas o fato é que, assim, eu até que fui bem, né, nessa prova, assim, eu acabei tirando o segundo lugar da minha sala, né, e até ganhei uma medalhinha de prata aqui, ó. Aqui tem a medalhinha, né, a bichinha já tá meio arrebentada, né, porque, pô, já faz o quê? 17 anos, né, cara? 17 anos isso aqui, mas a medalha ela ainda é bem bonitinha, né? Mas é aquele lance, né? Muitas vezes o pessoal pega e fala assim, ah, a Olimpíada Interna é só uma competição entre os estudantes, vai ser uma prova de baixo nível. Mas, cara, o ponto das Olimpíadas, na minha opinião, eu acho que muito mais do que botar um alto nível, né? Tem provas de alto nível, eu vou falar já sobre isso, mas eu acho que a importância das Olimpíadas assim, escolares, mesmo que seja uma Olimpíada só para uma sala de aula, eu acredito que é a questão do incentivo, sabe? Você incentivar o aluno, botar o desafio ali, ele ficar empolgado, estudar, se sentir mais confiante, tá entendendo? Elevar a sua autoestima, acho que isso aí é uma função social muito importante, sabe? Aí pronto, né? Com essa primeira vitória na matemática, acabei me sentindo bem empolgado, tá entendendo? Tava me sentindo o rei da matemática, né? Todo confiante, sabe? Tipo, eu me lembro até que o pessoal chegava pra mim querendo tirar dúvida pra prova, né? As menininhas tudo, ai Davi, me ajuda, tava ficando tudo tipo, todo empolgadão, tá entendendo? Moleque novo, né? 13 anos, começando ali a adolescência, o cara fica doido, né, bicho? Só que aí o Daniel, ele tava vendo essa empolgação, né? Tava vendo todo ouriçado e tudo mais, né? Ele pegou e falou assim pra mim, rapaz, não fique se achando não, bicho. Essa Olimpíada aí que você fez, que você ganhou e tudo mais, ela não chega nem aos pés assim, de uma Olimpíada mais séria como a OBM. Pra quem não sabe, a OBM é a Olimpíada Brasileira de Matemática. E Davi, se você quer se considerar bom em matemática, você tem muito ainda a evoluir, né? Ele disse isso porque em 2002 ele havia conseguido entrar no Farias Brito, né, na turma olímpica. E cara, ele viu que existia um enorme abismo entre os alunos top do Farias Brito e os alunos das outras escolas, sabe? E ele disse isso, né, porque assim como eu, ele também veio do Maristé, e quando ele estudou no Farias Brito, ele sentiu esse abismo, né, ele sentiu realmente que há uma diferença muito grande, assim. Mas sobre essa questão do abismo, é como eu falei no primeiro vídeo, cara, infelizmente falta muita oportunidade, sabe? Falta muita oportunidade a muita gente, assim, né? Eu acho massa o Farias dar essas oportunidades para vários alunos, assim. Meu irmão, inclusive, ele saiu do Maristé, né? Ele ganhou essa oportunidade de estudar lá, né? Mas é aquele lance, né? Não dá pra abraçar todo mundo, infelizmente, né? Mas enfim, eu posso falar melhor sobre isso no próximo vídeo, né? E ele já tinha uma noção da realidade, né? Da realidade, então assim, ele falou isso aí pra mim, querendo o meu bem, né? Só que ele também não queria que eu ficasse desestimulado e tudo. E aí chegou assim pra mim e perguntou, e aí Davi, você quer conhecer o que é realmente a Olimpíada de Matemática? É lógico que eu disse sim, né? E aí pronto, né? Depois que eu disse sim, eu me lembro que meu irmão começou a me ensinar algumas coisas de matemática, né? Ali pelo começo de 2004 e tudo, eu me lembro que ele chamava assim pra mim, né? A gente ficava lá no quarto, ele trazia um caderno e começava, ó Davi, hoje eu vou explicar pra você o que é teorema de Pitágoras, o que é função. E aí ele pegava e botava as definições, propriedades, demonstração. Só que, cara, eu ficava olhando assim pra aquilo, bicho, e eu ficava, meu irmão, não tô entendendo nada, assim, você tá falando umas coisas assim, o que é demonstração, assim, eu tinha uma vaga noção, mas ele botava uns símbolos, as coisas, eu não entendia, eu vivia perguntando e tal, e assim, eu me sentia tão perdido que eu acabei nem prestando atenção direito no que o meu irmão ficava ensinando, entende? E só lembrando, amigo internauta, não é porque assim eu passei a me apaixonar pela matemática, fiquei empolgado, que eu já estava automaticamente pronto para entender os conceitos técnicos, entende? Assim, e é por isso que hoje, quando eu sou, né, já sou professor, já passei por tudo, eu tento sempre, quando eu dou aula assim, resolvo um problema mais difícil, mas eu sempre tento passar para os meninos qual é a ideia, tá entendendo? Qual é a alma do problema, qual é o sentimento, porque no fundo, essas coisas de teorema e demonstração, elas são tecnicidades, sabe? Tecnicidade para garantir que aquele teu raciocínio, ele está 100% correto, ele não vai ser refutado, entende? Assim, é só para garantir que aquilo ali realmente é algo logicamente coerente e 100% correto, né? Mas o fato é que no fundo, assim, os problemas, os teoremas, as coisas,
elas guardam uma alma, guardam um ideal, tá entendendo? Uma ideia, uma visão de mundo, assim, né? E o que eu acho massa, assim, é que a matemática, bicho, ela é muito viva, tá entendendo? Ela não é aquela letra morta, assim, que você vê nos artigos, nas coisas, enfim, nas demonstrações e tudo, que ali tem, aquilo ali é a tecnicidade, sabe? Aquilo ali é a coisa técnica para poder garantir que aquele raciocínio está mais correto, mas eu acho que o mais importante é a pessoa entender o que está acontecendo, né? Ah, tem um problema ali, o que está acontecendo naquele problema, sentir, sabe? E a demonstração, sentir qual é a ideia que resolve esse problema. E esses detalhes técnicos, eles ficam para depois, né? Não estou dizendo que a gente tem que desprezar eles não, mas eu acho que ensinar bem matemática consiste em você trabalhar bem esses dois aspectos, né? A da alma e a da técnica, né? Então, só para resumir aqui, né? Eu não acho que a matemática ela é aquela letra morta, assim, que você encontra nas fórmulas dos livros, sabe? Ela é muito viva, cara. Os seus teoremas, suas demonstrações, elas traduzem justamente aquelas ideias maravilhosas que o Criador usou para poder construir esse universo tão lindo, tá entendendo? É como o Galileu Galilei diz, a matemática é o alfabeto pelo qual Deus escreveu o universo, né? E outra coisa também, né? Meu irmão já tentar botar essas coisas mais técnicas, assim, eu não culpo ele porque do fundo ele estava muito bem intencionado, sabe? Só que o ponto é que ele nunca havia dado aula para alguém na vida, sabe? Então, ele não sabia exatamente essa coisa de didática e tudo mais, ele estava tentando replicar o ensino que ele tinha lá no Faria Brito, assim, né? Que é um ensino onde o pessoal já está num alto nível, já compreende essas coisas de técnica e tudo mais. E assim, né, ele estava super bem intencionado, coitado, né? Mas como eu falei, né, graças a isso eu acabei não pegando muita coisa, não entendendo. E aí esses nossos momentos de matemática foram acabando sendo deixados um pouco mais de lado, né? Assim, porque aquela coisa, né? Tipo, eu tive que seguir minha vida escolar, ele acabou seguindo a dele também. Em 2004 ele acabou entrando pra turma ITA, né? Tipo, ele tinha um sonho muito grande, cara, de passar no ITA, assim, ele também queria estudar bastante. E assim, pro cara passar num vestibular desse, o cara tem que se dedicar bastante, né? O tempo foi ficando cada vez mais curto, né? Eu também acabei me envolvendo em outras coisas, assim, lá do Maristé, tipo, tem uma academia de letras, assim, eu ainda era muito fanático por poesia, tá entendendo? E aí eu acabei participando dessa academia de letras, teve até uma cerimônia bem pomposa, assim, até a gente recebeu uma medalhinha aqui dizendo que, pô, você fez parte aqui da academia de letras, né? E assim, acabou que essa coisa de Olimpíada de lado foi meio que deixada em segundo plano, né? Eu ainda gostava da matemática, mas enfim, eu meio que fui puxado para outros interesses nesse momento. Aí o tempo passou, né? Continuei seguindo a minha vida, o Daniel seguiu a dele, até que chegou a prova da primeira fase da UBM. Amiga, a primeira fase da UBM, 5 de junho de 2004. Foi nesse exato dia, bicho, que eu percebi assim que o que eu tinha pela matemática era apenas paixão, entende? Eu não tinha um preparo assim para realmente lidar com a prova séria, né? E não tinha maturidade também para compreender a dimensão de um estudo mais profundo, né? Como já tinha falado, né? Eu, sei lá, queria seguir a minha vida e tal, enfim, não tinha muita coisa na cabeça. E, cara, quando eu peguei aquela prova assim, eu fiquei muito surpreso, sabe? Porque até então, né, eu achava que a prova da UBM ia ser bem parecida com aquela Olimpíada interna, né, que eu tinha feito em 2003, fiquei em segundo lugar, né? Achava que ia ser uma prova com muito cálculo e tudo, até cheguei a estudar, né, muitas contas, assim, treinar, fazer conta rápido. Só que, meu amigo, o que acabou acontecendo, né? Quando eu peguei aquela prova, cara, aquilo ali foi, nossa senhora, um dos dias mais terríveis, assim, da minha vida, né? Porque, cara, quando eu peguei aquilo ali, eu fui lendo as questões e a sensação que eu sentia era que você lia o enunciado e você não sabia nem por onde começar direito, tá entendendo? Você tinha lá um triângulo, traçava um mediano e você não conseguia calcular as coisas, tinha um negócio lá de um raio de luz, você não sabia nem o que é que acontecia com o raio, sei lá, eu só tenho umas lembranças assim, de eu ficando lá desesperado, em pânico e, enfim, tentando fazer as questões que dava e eu tentava achar o raciocínio todo na doida, tá entendendo? E cara, eu me senti muito impotente, bicho, naquele dia. Eu senti realmente assim que, puxa vida, cara, eu não sei matemática, tá entendendo? Eu tava gostando tanto, assim, eu tava me sentindo tão empolgado e de repente veio essa paulada, assim, até que eu
Me lembro que quando a prova terminou, cara, assim, eu saí quieto, assim, eu não queria falar com ninguém, tá entendendo? Eu sabia que tinha ido muito mal. E, cara, quando eu voltei pra casa, assim, eu me lembro que eu só cheguei assim na sala, me deitei no sofá, eu comecei a chorar, cara. Eu comecei a chorar assim porque a prova foi horrível, cara. Eu nunca tinha ido tão mal na minha vida numa prova, sabe? E quando saiu assim os resultados, né, eu me lembro que eu fiz das 25 questões, eu acabei fazendo apenas 5, entende? Eu fui muito mal, né? Eu me lembro até que tinha uns colegas, bicho, que começaram a me zoar, dizendo que se um macaco chutasse na C, né, ele faria mais questões do que eu, cara. E ali... Enfim, eu fiquei muito abalado, bicho, fiquei muito abalado mesmo. Eu me internato, assim, né, eu me lembro até que, sei lá, por mais ou menos 3 meses, 2 meses, assim, por aí. E, cara, eu não queria nem saber de Olimpíada de Matemática, bicho. Eu olhava assim, eu dava um desânimo, né? Tipo, aquela derrota doía, cara, sabe? Você tomar um aperto tão grande numa prova, assim, dói demais, sabe, bicho? Dói muito mesmo, sabe? E aí, tipo, eu via, por exemplo, meu irmão, né? Meu irmão, ele conseguiu passar da primeira fase, foi pra segunda, ele... Até que foi relativamente bem na segunda fase, só que não foi bem o bastante pra terceira fase, pra ir pra terceira fase, né? E aí acabei pensando assim, pô, velho, se até o Daniel, que meu irmão mais velho, assim, o cara mais fera assim que eu conheço, ele acabou apanhando assim pra UBM, né? Quem diria eu, cara? Quem diria eu que tô ali ainda começando assim e sabe, desistir da matemática assim, não parecia uma má ideia nessa altura, né? Eu sentia que a coisa assim não era pra mim, entende? Mas, amigo internauta, por outro lado, cara, assim, aquele fracasso, né? Por mais que eu não quisesse saber de Olimpíada, tentasse pensar em outras coisas, assim, aquele fracasso doía tanto, velho, lá dentro, assim, tipo... Caramba, velho, incomodava muito aquilo ali, sabe? E, assim, a única coisa que eu pensava, assim, era em me livrar daquela dor, sabe? E, poxa, sei lá, assim... Teve uma mistura de sentimentos muito grande dentro de mim, né, durante esse período, assim. Eu queria muito, sei lá, bater aquele sentimento de vingança, sabe? Porque, pô, eu me lembro que eu fiquei muito triste, assim, eu saí chorando quando uns colegas meus ficaram me comparando a um macaco, né? E, cara, o que eu tinha vontade mesmo, bicho, era de arregaçar assim, com a prova da UBM, né? Esfregar assim na cara deles assim, a minha nota e dizer, olha aqui, ó, eu não sou macaco, tá entendendo? Eu venci. Cara, eu tinha uma vontade tão grande, velho, de fazer isso e algo dentro de mim falava, cara, você consegue, bicho. Você pode ser um campeão, você pode ir lá e vencer e se vingar, só que assim, eu não conseguia nem me vislumbrar fazendo isso, sabe? Eu acho que a única coisa que realmente me movia assim, era essa fé, né? De que eu iria conseguir uma pitada também de vingança. Não aquela vingança de querer fazer o mal a ele, sabe? Mas a vingança de você querer mostrar que você é capaz, entende? Que você pode se superar. E cara, isso mexeu tanto comigo, bicho, que... Nossa, tô até começando a chorar aqui, né? Mas enfim. E cara, isso mexeu tanto comigo que lá pro final de setembro, mais ou menos, eu fui falar com o Daniel, sabe? Fui contar como eu me sentia, enfim, né? Desabafei mesmo. E aí o Daniel, ele pegou e confessou também que sentia a mesma coisa, né? Fiquei até meio surpreso, porque... Enfim, eu sempre fui um cara assim bem emotivo, passional e tudo. E o meu irmão, ele também é um cara de muitos sentimentos, só que diferentemente de mim, ele é muito calado, cara, muito tímido, assim, entende? Muito mais tímido até do que eu, assim, né? Eu me considero um pouco tímido, mas ele é muito mais, assim. E aí ele confessou também que sentia a mesma coisa, cara, assim. E aí, o que a gente podia fazer, né, em relação a isso? E aí foi aí que eu acho que pela primeira vez eu me toquei, né, de que, poxa, eu tenho um sonho, tá entendendo? Um sonho de ser um vencedor, de ser campeão e tudo mais. E eu vi pela primeira vez também que o caminho ali não ia ser fácil, entende? Eu tinha que estudar muito e tudo mais, e que eu ia precisar de toda a ajuda possível, sabe? E aí eu conversei com o Daniel, né, a gente conversou, falou várias coisas, e no final dessa conversa, né, a gente fez um trato, cara. A gente jurou um pro outro, né,
A gente fez um juramento assim de irmão de que em 2005 a gente ia ser premiado na UBM e a gente ia fazer tudo que fosse possível assim pra gente poder alcançar esse objetivo, sabe? Só que, cara, ser premiado na UBM, bicho, é outro nível, tá entendendo? A prova da UBM ela é bem mais séria, ela é bem difícil, assim, e isso não ia ser nada fácil, né? Meu irmão, ele tinha umas aulas de Olimpíada e tudo, mas ele não tinha aquele tempo pra se dedicar exclusivamente, até porque ele tava estudando pro ITA, né? Então ia ser um desafio muito grande pra ele e pra mim ia ser maior ainda, né? Porque nem aula de Olimpíada eu tinha, a única coisa basicamente que eu tinha era contar com a boa vontade ali na ajuda do meu irmão, às vezes perguntar uma coisa ou outra pro meu professor da escola, assim, né? Então não ia ser fácil, cara, não ia ser fácil a gente conseguir cumprir essa promessa, mas, cara, a gente precisava de um plano, viu? E dos bons. E a gente tinha um plano bom. Só que esse é um assunto pro próximo vídeo. E, amigo internauta, foi mal eu ter cortado assim, justo a melhor parte de novo, né? Mas porque, pra poder contar esse plano, eu vou precisar de um vídeo bem longo, né? Que vai ser justamente o terceiro vídeo da série. Mas a grande lição que eu quis deixar aqui nesse vídeo é que os fracassos, eles são dolorosos, muito dolorosos, cara. Mas é você que decide como usar esse fracasso, né? Você pode escolher não fazer nada e deixar o enorme peso do fracasso te esmagar, ou você pode construir uma gangorra, pegar esse fracasso, usá-lo de contrapeso e voar rumo ao sucesso. E, amigo internauta, se você assistiu aqui até o fim, cara, muito obrigado, bicho. Muito obrigado de coração mesmo. Você não sabe o quanto o seu like, sua inscrição, compartilhamento, até assistir o vídeo, assim, ajuda muito esse canal a crescer, né? Ajuda a divulgar ele para outras pessoas que também precisam de uma ajuda, de uma motivação, sabe? Eu criei esse canalzinho justamente para ajudar as pessoas, né? Mas é isso, né? Por esse vídeo é isso. Muita emoção, cara, mas próximo vídeo eu conto como é que vai ser esse plano. Então, até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço.